E, continuando o nosso evento, a gente vai trazer um tema aqui, um painel, que ele já foi painel do MICE Meeting em 2021. E ele abordou esse tema, mas é um tema super relevante porque a gente vem discutindo isso em vários fóruns, que é a relação sustentável entre o cliente e os fornecedores. Porque, afinal, ninguém faz evento sozinho. Como ninguém faz evento sozinho e a gente precisa cada vez mais ter essas relações sustentáveis, a gente vai trazer esse painel de novo aqui nesse ano para poder discutir e para ouvir como que as pessoas estão fazendo dentro das suas organizações, cases de sucesso, e escutar um pouquinho mais sobre o que esses palestrantes vão trazer para a gente. E para brilhantar esse painel, eu vou convidar ao palco a Gisele Landim. Ela é profissional de procurement há 25 anos, sendo mais de 10 anos focada na categoria de viagens e eventos. Gisele é especialista em contratação e gestão de fornecedores, com passagem pela AstraZeneca, Natura, Bung. Atualmente, ela é Regional Category Leader da categoria de eventos para o mercado Latam na Johnson & Johnson. Vou convidar também ao palco, conhecido, acho que por todo mundo aqui, né, Rafael? O Rafa Cerceri, sócio fundador da R1 Audiovisual, que contempla 20 anos agora, esse ano, em 2024, e da R1 Pro AV. É também sócio da Té Cenografia, KV Conteúdo e Flex Interativa, empresa que compõe hoje o Grupo R1. Sua visão ousada, estratégias inovadoras, tem pavimentado o caminho para o sucesso do Grupo R1, contribuindo com o desenvolvimento do mercado através da sua atuação como vice-presidente do Conselho e Administração da São Paulo Convention Bureau, e também como conselheiro da Alagev. E também teremos aqui no palco a Cássia Barbosa, ela é coordenadora de eventos e serviços de marketing na Teraskin. A Cássia soma mais de 10 anos de experiência na área, com passagem pela Novartis, Alcon e Galderma. E para moderar esse papo, eu chamo novamente ao palco a Ronones. Com vocês. Obrigada. Hello! Bom, conversas difíceis não podem ir para baixo do tapete, certo? Nós somos um mercado em que muitos falam, o nosso mercado, o nosso mercado. E aí eu lembro para vocês uma hashtag que foi criada pela Paula Marins. Não voltou ainda, está de conversinha ainda lá na exposição. Vai estar aqui no palco daqui a pouco. Hashtag nós somos o mercado. O mercado somos nós. Criticar o mercado e falar que as práticas, as coisas erradas e não sei o que lá, é culpa do mercado, é se tirar da posição de responsável por isso. E não importa em que lado a gente esteja. A gente pode ser cliente, a gente pode ser agência, a gente pode ser cadeia de fornecedores, não importa. A gente tem que fazer a coisa mudar. Se a gente não começar, se a gente não der um passinho, certeza que não vai mudar. Se a gente der vários passos, talvez mude só um pouquinho. Mas o que a gente não pode fazer é se acomodar dentro dessa situação. Então, para começar aqui, eu vou ler um trecho de um artigo que foi publicado, não vou dar o nome do veículo, porque eu não vou lembrar, então é melhor eu não falar a verdade, não falar errado. O Célio Ascar, que é sócio da AKM e presidente do conselho da Ampro, cuja Heloísa estava moderando o painel em Black, mais em Black agora há pouco, fez um artigo que se chama Estamos na UTI. Estamos na UTI. Algumas frases que eu tirei de lá. 85,5% das concorrências são job a job, com prazo de entrega de até 10 dias. Eu não vou comentar, vocês pensem nisso. Muitas agências participam de concorrências job a job por sobrevivência e não pelo modelo do negócio. Para muitos, essa é a única maneira de tentar ganhar novos projetos
e manter a saúde financeira para pagar salários e despesas fixas. Falta a coragem de falar não. Eu, há muitos anos, digo que a competência mais rara no mundo corporativo é coragem. Além disso, recentemente, no grupo da comunidade, nós temos um grupo de WhatsApp, né, são mais de 300 pessoas que se comunicam ali. Uma das nossas gestoras colocou uma foto de uma carta que chegou a ela, dizendo o seguinte. Era uma negativa para um pedido de concorrência, tá? Agradecemos por nos considerarem para o processo de concorrência, mas iremos declinar, e aí vem um rosário. E aí os motivos alegados, de forma elegante, citam: 12 agências no processo de múltiplas etapas significa 200 pessoas trabalhando de graça. E aí ele disserta sobre isso. Respeitamos o conceito ESG, e este processo vai contra o relacionamento ético e sustentável. A empresa está lá, sua ESG, e aí faz um negócio desse. É importante dizer o seguinte, as reações no grupo me deixaram muito orgulhosa, porque a própria pessoa que postou já colocou, gente, até quando vai ter cliente fazendo isso com os nossos fornecedores? A pessoa que postou estava indignada. E depois disso, foi assim um pergaminho, né? Um pergaminho de comentários, todos indignados. E eu fico muito feliz com isso. Nós tivemos um outro caso, só para vocês verem o quanto é importante, quanto é madura a mentalidade dos membros da comunidade. Quando houve aquele acidente semana passada com o stand, ao invés de começar a descer a lenha, quem foi? Nananã, quem é esse cara? Gente, eu não quero me colocar no lugar dessa pessoa. Quem fez esse post quer mais likes, em vez de pensar se não teve ninguém machucado. Para que esse sensacionalismo? Então, a indignação do grupo foi muito grande. Então, o apoio entre eles foi muito grande. Além disso, nós sabemos que há tempos estamos lidando com prazos de pagamento de 90, 120 até 180 dias. O senhor Elinho já deu um spoiler aqui no painel sobre ESG, porque isso é G total, certo? E este é um motivo para trazermos de volta ao MICE Meeting esse assunto tão sério e importante. Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Todos os que são clientes aqui, finjam que não sabem pronunciar essa frase que eu vou dizer agora. Se vocês sabem, vocês desaprendam. É a política. É a política, é processo interno. Tudo é política e processo interno, mas você vai se acomodar diante disso? Cadê o seu autoempoderamento? Você acha que alguém vai empoderar você e falar assim, olha, você... Sabe, a área de evento, você está aqui dentro de uma grande indústria automobilística, mas você tem poder, tá? Não é a produção, não é você de eventos. Gente, isso nunca vai acontecer. Ou o gestor de eventos está com seu salto alto e se empodera, ou vocês vão ficar cumprindo prazos, normas, processos, se escondendo atrás disso, ao invés de defender a profissão de vocês, porque vocês são profissionais de eventos que estão dentro de uma farmacêutica, que estão dentro de uma tecnologia, que estão dentro do mercado financeiro. Vocês são profissionais de eventos. Defender a cadeia produtiva dentro da empresa que vocês estão é papel de vocês, sim. Todo mundo da comunidade não está chocado com o que eu estou dizendo, porque isso é praticamente o meu mantra. Já estou cansados de ouvir isso. Quem está chocado, não se choque, porque eu falo hoje por mim. Por mim. Eu não respondo por nenhuma marca que não seja da minha própria empresa. Então, eu não tenho que ter medo de falar isso. E alguém tem que falar. Muito bom. Dona Gisele, senhorita Cássia, senhorita não senhora, né, porque o marido dela veio prestigiar, e senhor Rafa. A gente gosta de uma confusão, né?
Olha lá, o Elinho é outro que gosta também. A gente tem uma turminha aqui que é bem dos rebeldes sem causas, no caso, com causa. Então, vamos lá. Rafa, como o Grupo R1 se posiciona junto ao mercado em situações como essa? Se você fosse participar de uma concorrência com 12 empresas iguais à R1 para conseguir uma homologação e ainda sabendo que o prazo de pagamento seria de 90 dias ou mais. Bom, primeiro... Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o fato de trazer perfis diferentes e empresas e fornecedores, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente tá falando do nosso lado. Eu acho que teve um legado de pandemia que foi interessante, pelo menos para nós, no ponto de vista dessas práticas e tudo mais. E a gente viu claramente ali que a conta não fecha. Então, se você aceita determinadas exigências e tudo mais de cliente, pode ser que ali na frente você tenha algumas consequências em relação a isso. Então, é uma decisão assim extremamente difícil, porque, obviamente, a gente já declinou de alguns jobs e nunca mais a empresa cotou a gente. Então, existe isso. Então, é uma decisão delicada, não é fácil. Então, a gente tem um limite lá dentro da empresa. Por exemplo, dentro de uma situação razoável, né, de prazo de pagamento, se o cliente disponibiliza o risco sacado, se ele te dá alguma alternativa nesse sentido, a gente embarca. Mas a gente toma um cuidado muito grande, porque as nossas contas, elas são de 15 e 30 dias. Eu não consigo pagar os meus fornecedores primários com mais prazo que isso. O primeiro, eu acho que toda a carga de qualquer empresa, a maior delas é funcionário. E os funcionários, eles recebem mensalmente, né? Então, e o dinheiro, que às vezes me causa uma estranheza, não vem do além, não vem da árvore, né? A gente faz o trabalho, recebe, tem lucro, paga os funcionários e tudo mais. Então, eu tento o máximo possível seguir uma linha de conduta nesse sentido um pouco mais rígida, porque senão eu não consigo pagar as contas. E do tamanho que a gente está hoje, isso vira uma bola de neve que, para errar na mão e estar com uma dívida milionária, é um minuto. Então, tem que tomar um cuidado, tem que olhar assim de perto, porque, caso contrário, pode ser que daqui 3, 4 anos a minha empresa não exista mais, que é o que a gente vem acompanhando num país como o nosso, que já é difícil, né? Então, se eu não me engano, 80% das empresas quebram no primeiro ano, né? E mais um tanto em 5, né? E mais um tanto em 5. Eu já passei, você também, a gente é vitorioso. É isso. Então, te respondendo a essa pergunta, a gente tem um critério firme em relação a isso. Pô, Rafa, mas você não faz? Não, a gente faz. A gente tem cliente com 60 dias, a gente tem cliente com 90 dias. Tem risco sacado, tudo mais, a gente embarca. 120 dias é assim, mas nem com risco sacado, nem com nada. Assim, eu acho que isso é uma violência com o fornecedor. 90 dias já seria algo, mas a gente tem algumas situações pela parceria com os clientes. É um bom pagador. Depende do cliente. Depende se é um do cliente de muito tempo, que entende, que coloca para você, já fiz tudo que era possível, não vai dar. Então, aí você cria uma situação específica para continuar atendendo aquele cliente. Sim, você troca algumas coisas, volume, mas Sim. isso também é uma coisa que, dentro da R1, nenhum cliente pode representar mais de 7% do nosso faturamento. Governança corporativa. Então, assim, isso eu aprendi em 2006,
Eu montei a empresa em 2004, com muito pouca experiência, fiquei só com um cliente, um banco grande e tal, ele me sufocou e me descartou depois. E aí você ficou sem cliente nenhum. Eu quebrei. Exatamente. Praticamente eu quebrei. Então, assim, alguns aprendizados, mesmo diante de uma grande parceria, hoje eu não deixo a coisa crescer mais do que 7%. Você analisa a demanda, o volume, né, o tipo de relação que você tem, porque eu já ouvi, não vou dizer o santo, mas vou dizer o milagre, eu já ouvi um cliente falar assim, meu Deus, eu fiz o que eu pude aqui, não consegui mudar meu prazo, eu não sei o que eu vou fazer, porque a gente tem uma sinergia tão boa com a R1, que por mais que tenha outros fornecedores qualificados, eu estou sentindo que vai ter um impacto muito grande na gestão dos meus eventos, não poder tê-los conosco. Então, o cliente lamentou, mas entendeu a sua decisão. Só complementando, eu não sei se... Eu tenho um olhar sobre isso que eu vou falar. Hoje, em alguns casos, as empresas falam assim, poxa, mas a R1 é muito cara. E confesso a vocês que eu acho que eu fico feliz, porque antigamente, como era uma empresa de fundo de quintal, aí falavam que era ruim. Então, ser caro, para mim, hoje, é bom. É bom. Mas é o tal do equívoco. Por quê? Não é que eu sou caro, mas hoje a gente tributa tudo. Eu escolhi estar com um dos nossos parceiros principais, são os hotéis. E só para vocês terem ideia, eles me reviram a vida. Sim. Então, assim, hoje a empresa é formalizada. Então, difícil, num mercado extremamente informal, que a gente consiga tudo ao mesmo tempo. Então, a R1 não é uma empresa cara, mas é uma empresa formalizada e tem seus ganhos. A gente devolve para o cliente Sim. o que você acabou de falar. Exatamente. E o caro é o preço, custo Brasil. Pode parecer meio ridículo esse termo, né? Ah, todo mundo se esconde atrás disso, mas ele existe, viu, gente? Não é fácil. A empresa é uma empresa evento único, imagina, nós somos em 4 pessoas, 3 pessoas e meia, né? Porque a Laurinha está frila agora. A nossa carga tributária é 13,33. A gente não entra no simples, né? Então não é fácil, não é fácil. Muito bom, senhor Rafael. Bom, agora eu vou falar com a dona Gisele, que quem já me ouviu falar, a Gisele é a melhor compradora de eventos que existe, não sabia quem era ela, eu apresento agora. Está aqui, ela vai me matar, porque ela é tímida, ela morre de vergonha lá. Mas ela é, e aí vocês vão saber por que agora. Gi, como você vê isso sendo um profissional de procurement? Gente, ela não faz o evento, ela negocia com os fornecedores, firma os contratos para a área de eventos dela, várias áreas dentro da Johnson usarem. Ela é compras. Ah, isso é regra de compras. Se o teu compras falar isso para você, você fala, vai conversar com aquela mocinha de compras da Johnson que ela vai te ensinar. Manda. Então, vou falar como um profissional de procurement, né, mesmo que eu, né, passei já em diversas empresas e, como você mesmo falou, todas têm suas políticas, têm os seus processos. E eu acho que o que sempre me ajudou e que é como eu procuro trabalhar é entender. Nunca, não comprei só eventos na minha carreira toda, mas é a minha principal experiência. É você entender o que você está comprando, entender o que você está negociando, entender seu cliente, ouvir, para você poder explicar internamente o que faz diferença, o que tem impacto no serviço, para que as outras pessoas possam te entender. Porque só assim você vai conseguir ser uma exceção à regra, que a regra, ela existe, gente. Eu não trabalho numa empresa que paga em 10 dias, não. A Johnson também tem suas políticas de 90 dias, e é assim que funciona na maior parte das categorias. E eu, né, graças a Roberto, eu aprendi muito de como funciona o ciclo de vida de um evento, como é que é feito um evento, né? Então, graças a ela, eu consigo traduzir um pouco para as pessoas para quem eu preciso justificar. Principalmente áreas de finanças ou as lideranças que colocam, né, essas políticas e essas regras. E eu acho que é isso que faz diferença, é você colocar numa linguagem que eles possam entender que eu não estou falando que eu sou amiga dos fornecedores e eu quero ajudá-los, é que eu estou favorecendo e eu quero ser boazinha. Não, eu estou no interesse da empresa, que eu tenha a melhor prestação de serviço,
que eu vá levar os meus participantes dos meus eventos a terem a melhor experiência, que vai fazer, no final, o que constrói a nossa marca, o que faz a diferença para a gente no final do dia. É só assim que eu vou chegar lá. Não é sendo a pessoa que vai se excluir da indústria, porque a indústria e o ciclo de vida do evento funciona dessa forma. O evento não começa aqui no dia que a gente chega para fazer o crachá. Ele começa, se tudo der certo, né, começa uns 90 dias antes, né, se for bem feito. Se cumprirem o SLA. Se cumprir o SLA, né, deveria antecedência, começar, né, com todas essas reservas sendo feitas bem antes. Então, eu tenho que ajudar essas áreas a entenderem que colocar determinadas regras não vai me ajudar a conseguir esses locais, esses fornecedores, esses parceiros que vão transformar o meu evento num sucesso. E sem o sucesso do meu evento, meu participante não vai ter uma boa experiência e não vai favorecer a minha marca, enfim. Né? Eu quero ajudar o negócio e é por isso que eu trago como funciona. E aí, explicando essas condições que a gente tem que se adequar também e ter uma certa flexibilidade. E também procurar ferramentas que ajudem o meu negócio também financeiramente a atender os objetivos, ou seja, o que eu posso trazer de outras soluções, né? Tem empresas que implementam risco sacado. Eu tenho trabalhado, né, eu acredito muito na utilização do cartão, né, do meeting card. Então eu tenho quase eu tenho um sonho, assim, eu estou há anos assim, ainda não consegui fazer 100%, mas eu já consegui em vários países da Latam implementar. Tem muitos desafios, parte de impostos, né? Tributação, tem questão de ferramenta, de limitações de sistema, tem limitações com relação à reconciliação. Isso tudo dificulta, mas eu acredito que é uma ferramenta que ajuda para que uma agência, no caso, né, que eu faço a gestão da agência, não se torne um banco. Dá uma forma para que ele consiga viabilizar as contratações na agilidade que um evento precisa e poder que nós tenhamos também, né, um prazo minimamente adequado aí, que é o que o cartão proporciona, né, um ciclo de fatura aí de 30 dias no ciclo do pagamento. E é isso, eu acho que a diferença é essa, você, como profissional de procurement, entender do que você negocia, entender o mercado, as regras desse mercado e traduzir isso numa linguagem que as pessoas que tomam as decisões ou que aprovam essas exceções consigam entender o impacto principalmente que traz para o negócio. Ou seja, você consegue defender através de todos os conceitos, embasamentos que o procurement tem, você usa esses conceitos associados aos conceitos de um gestor de eventos. Você fala que você aprendeu comigo, eu aprendi com você. Se eu colocar essa empresa, ok, pode ser mais em conta, mas a gente pode ter um preço mais caro lá na frente, ou seja... um tiro no pé, né? Exatamente. E aí ela brincava assim para mim, tá bom, vai, eu vou buscar meu saving, a minha meta de saving em outro lugar. Ela falava isso para mim, né? Então, acho que essa é o mais legal, é que você... Não é que você esquece as regras de procurement e vem olhar só pelo meu lado. Você usa delas para, dentro de um racional, justificar isso junto à sua companhia. É certo dizer isso? Sim, porque né, cada área tem o seu objetivo, o seu core, o que tem que entregar. Então, quando tem esses processos, essas políticas, eles estão buscando um benefício para a empresa. Então, eu só vou conseguir fazê-los entender de uma forma que eu estou olhando no seu interesse também. Eu não estou olhando no meu, eu estou olhando o que vai evitar um prejuízo maior para vocês, que é ter um risco de exposição da marca, de ter alguma coisa no evento que não dê certo e que vá repercutir a reputação, né, muito mais fortemente do que um prazo um pouco menor, uma flexibilidade de um adiantamento, de alguma coisa assim. Então, dar essa visão do todo para a pessoa que está avaliando essa exceção faz diferença. Mas, em todas as empresas que eu trabalhei que consegui essa flexibilização, é através de exceção, porque as práticas mesmo de mercado, elas estão levando sempre para essa questão dos prazos mais longos. Mas essa exceção veio porque você defendeu a causa. Ou seja, explicar você botou o sapato alto do empoderamento. Não estamos comprando commodity aqui, né? Não é coisa da prateleira, não. Evento é um bicho diferente.
Muito bom. Bom, gente, estamos falando de uma corporação gigante, Johnson, com várias unidades de negócios, com públicos de eventos diferentes, né? E ela negocia para todas essas Johnsons, dentro da Johnson, para a Latam inteira, né? E a Gi consegue, com todo esse universo, quer dizer, não é uma pessoa que ela tem que convencer, são algumas, né? A fazer esse trabalho. Já a dona Cássia está numa empresa nacional, menor, fundada por uma médica, né? Por uma médica, dermato ela? Isso mesmo. Uma médica dermato que criou uma linha, tudo, né? Uma linha Ela de é cuidados farmacêutica. femininos. Ela é o quê? Farmacêutica. Farmacêutica, Com verdade. PhD. Eu esqueci. Então, ela criou, então, ou seja, é um universo diferente da Gi. Como é lá, nesse seu universo de empresa nacional, de um tamanho, de um porte menor? Como é que você faz? É completamente diferente. Mas, primeiramente, eu queria agradecer de estar aqui ao lado do Rafa, um fornecedor gigante, e da Gi, uma compradora gigante. Né? E na Teraskin é muito bom essa parte de ter autonomia para negociar com os fornecedores e com compras, inclusive, né? Só que essa Você tem uma área de compras lá? Tem uma área de compras. Mas você atua junto, então? Eu atuo junto com a área de compras e negocio diretamente com os fornecedores. Então, é muito bom essa autonomia, mas também tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque as minhas decisões têm que ser muito assertivas, né? Porque eu estou indicando um fornecedor e é a minha responsabilidade, junto com compras, com certeza. Mas é bem diferente. Mas você tem autonomia? Sim. Inclusive para negociar a forma de pagamento, adiantamento, possibilidade de homologação com o fornecedor. Então, eu tenho bastante autonomia, juntamente com a área de compras, né? E essa sua relação com a área de compras, ela é uma relação bacana? Você tem, pelo lado deles, um acolhimento sobre as necessidades que comprar eventos tem, diferentemente de comprar, por exemplo, sei lá, os insumos que vai num creme facial, né? Sim, a gente teve bastante trabalho assim para eles entenderem o que a gente precisa, porque é uma área, né? Todo mundo que está aqui sabe que é uma área diferenciada. Eu preciso de um fornecedor que vai me atender para um evento enorme, mas ao mesmo tempo eu preciso de um fornecedor que vai me atender para um evento, um mini meeting. Mas o seu público é sempre médicas? Sim. A maioria delas. A maioria é médico, dermatologistas e pediatras. É fácil, gente, lidar com dermato? A exigência é baixinha? Fala lá, muito alta. A exigência é altíssima. E você concorre com as gigantes desse segmento, que são as multis. Então, você tem que ter qualidade. Então, você tem uma complexidade de negociação diferente, mas você, junto ao teu compras, consegue ter essa negociação, esse prazo diferenciado para os fornecedores da cadeia. Sim, por exemplo, compras. Eu preciso de um fornecedor de chinelo Havaianas. Ele, eu já fiz um brinde para a fábrica que era chinelo. Eu falei, então, mas o meu é dermato, é Havaianas mesmo? Né? É genérico? É genérico. Entendi. Muito bom. Rafa, além da R1, né, de você ser hoje aí essa referência, né, 20 anos, é agora esse mês ou é o mês que vem? É novembro. Novembro, né? Chegando aos 20 anos e tal. A Deia teve no nosso último encontro da comunidade, contou a história do Fiat, do Uno, que virou computador para suas primeiras locações. A gente já está sabendo de tudo. Que bom. Mas hoje, com o tamanho que a R1 tomou, você, como empresário, se transformou numa figura de muita visibilidade e atuante no nosso mercado. Então, eu sei que você está no Convention São Paulo, no Visit São Paulo, você está na Lagévia, aqui junto com a dona Juliana, que estava aqui, dona Luana, que também estava aqui. Junto dessas associações, né, instituições, como que acontece essas conversas? Como que essas instituições vêm trabalhando para poder ajudar os seus associados, né, a cadeia produtiva, nesse imbróglio, para falar o português claro?
Que bom que você tocou nesse assunto, porque é o seguinte, então eu estou no Convention na Lagev, e a R1 apoia praticamente, se não todos, mas a maior parte do trade de turismo e eventos. Sim. E por que eu fiz isso? E eu acho que está aí a provocação, aí a oportunidade para os gestores de evento, que é sobre isso. Eu fiquei imaginem vocês assim, montar uma empresa pequena. Praticamente no começo eu respondia e obedecia. Se era uma prática boa ou ruim, não importa. Eu simplesmente precisava pagar as contas. Ou você se submete a isso, ou não. É uma escolha. Só que eu olhei essa situação e vi um monte de coisa errada. E o fato é que, assim, a grande oportunidade, eu acho que para qualquer profissional, se você quer ter uma posição de destaque ou não, porque hoje o impacto que a minha empresa causa numa série de pessoas é enorme. Então, 300 famílias? a gente está hoje com 415 pessoas. 415 famílias. Sim, e aí se você pegar, desdobrar isso, é muita gente. Então, e aí não adianta você simplesmente ficar indignado, aceitar as regras ou justificar o porquê disso. E eu tive que... Imaginem vocês, gente, eu era um programador de computador. Não era empresário. Então, eu tive que me lançar, e é provocação em cima de provocação, mas eu procurei e discutir essas relações e intervir no mercado através de associações, alianças com empresas, mostrar boas práticas, e etc., etc. E isso tem um preço altíssimo, mas o benefício ele vem na mesma proporção. Por quê? Porque quando você se expõe para tudo, né? Então, quando você aponta um dedo, você está trazendo a responsabilidade para você. No entanto, o que eu vejo, que eu falo que é uma grande oportunidade, eu acho que para os gestores, está aí. O que eu noto, tá, participando dessas associações, etc. Vocês têm um poder na mão gigantesco de mudança. Mas vai ter que ter exposição. E a exposição... Elas e mais sim, um montão aqui. Eu estava conversando com a... É o que você estava falando da coragem, né? Coragem. A gente nasce com a coragem, né? E aí, aos poucos... Vai perdendo. Então, mas isso aí são crenças limitantes. E é uma coisa que eu faço uma provocação todo dia, porque me dá um baita medo. Assim, eu subo, vou dar um exemplo bobo, mas é real. Eu subo no palco diversas vezes. Todas as vezes me dá um friozinho na barriga. E eu vou. Então, eu acho que o que vocês precisam entender, no geral, é o lugar que vocês estão e o poder que vocês têm de mudar vidas. Porque empresa, no final das contas, são CPFs. Né? Então, se a gente parar para analisar dessa forma, e o fato é assim, fiquei muito feliz com o fato da história do SG veio com força e tudo mais, mas ainda a gente está perdido. Por quê? É um movimento natural. Eu acho que daqui para frente as coisas vão melhorar, no sentido de que, no primeiro momento, as empresas elas querem se adequar para não ter exposição, ficar mal na foto e tudo mais. Mas está sendo um movimento positivo. E se a gente for falar da tal governança, que é assim, gente, eu tenho uma empresa. Então, ao mesmo tempo que eu forneço algo para vocês, eu também compro, eu pago e etc. Isso é uma provocação diária lá dentro. Por quê? A gente quer, sim, aumentar o nosso EBITDA. E empresas multinacionais que estão lançadas na Bolsa, elas são analisadas por performance, etc., etc. O bônus do presidente, que é milionário, se ele não atingir. Então, tudo isso está lá. O fato é assim, qual é a linha? Qual é a linha que a gente não pode ultrapassar? E muitas vezes, a gente que fica lá naquela ponta, o CFO lá, falando um monte de coisa no nosso ouvido, se vocês
que estão na ponta de eventos. O cara não sabe nada de evento. Nada. Ele acha que você escolhe entre coração e brioche, que é esse o seu trabalho. Mas o ponto de reflexão é o seguinte: com relação a prazo de pagamento, a minha reflexão como empresário é a seguinte, que não entra na minha cabeça, mas entra, eu entendi, é um jogo financeiro. Todo ano a gente senta para fazer um budget. Então, assim, não é que esse dinheiro, no meio do caminho, ele foi aparecendo. Então, foi realocado um X de investimento ali para a empresa e isso precisa ser gasto. Simples assim. Até porque, se vocês não gastarem, o que acontece para o outro ano? Diminui. Então, a provocação, acho que é estudar, entender o jogo, porque não é só você ser gestor de eventos. Para você discutir com o seu CFO, com o presidente da companhia, alguma coisa, você vai ter que entender outras coisas. É o benchmarking, eu acho. E, para finalizar, é o seguinte, a provocação é, gente, saiam do casulo, tenham voz. O que eu fiz para ganhar posição hoje, certamente eu sento numa mesa de negociação, quando eu vou, a pessoa fala, opa, chegou o tchatcherê. espera, e vocês podem fazer isso com um nome nas costas 20 vezes, sei lá quantas vezes maior do que a R1. Então, vocês têm muito poder. Sim. Empoderem-se. Só que aí eu vou dar aquele recadinho que também é outro mantra. Vocês devem ter ouvido, não sei se vocês repararam, quando a Kelly apresentou a Heloísa, da Ampro, ela falou assim, Elo Santana está presidente da Ampro, ela mandou assim para mim o mini currículo dela. Ninguém gente. A gente só é o que está no RG e o que está no DNA. O resto a gente está e pode deixar de estar assim. Então, cuidado. Mas, enquanto vocês estiverem com esse sobrenome corporativo que dá poder, e que é, sim, o topo da cadeia, que é daquele briefing da Cássia, que vai gerar uma série de contratações, até o carrega, que eu aprendi o que era o carrega os funcionários do Rafa que buscam no caminhão e sobe, busca e sobe. O que aconteceu? Os carrega chegaram atrasados. Né? Eu aprendi o que era os carrega. Então, chega até nessa galera, né? E eles são... Gente, é renda, né? Então, vocês são o topo. Por isso que eu digo, vocês é que têm o poder da mudança. Mas eu não sei como fazer isso. Ok. Na comunidade, a gente fala muito sobre isso. Todo mundo dá exemplos de como fez, de como não fez. Mas é o meu procurement. Você faz benchmarking? A comunidade chama benchmarking, porque o benchmarking, gente, é a melhor maneira da gente levar boas práticas para as nossas empresas. Não é fazendo MBA, especialização, desculpa, mas não é. Quando você entra dentro de uma empresa, tudo aquilo que você aprendeu está lá, mas é a prática que vai fazer você aprender de verdade. Então, vai saber o que está sendo feito pelo seu semelhante, pelo seu par, num outro lugar, melhor do que o que você encontra na sua empresa, e leve esse exemplo lá para dentro. Coitada da Gi, o que eu já compartilhei do contato dela, com gente que precisava que o procurement ou compras deles fizessem benchmarking, você ajuda muito, não ajuda? Quando posso, como posso, né? Tento ajudar, mas é uma coisa muito... Né, que cada empresa, e eu acho que eu tive sorte com as empresas que eu passei também, de permitir abrir esse diálogo, porque é só com o diálogo, né? E explicando o que até a Kelly falou no começo, a gente não faz nada sozinho. Sim, mas não é sorte, não, porque olha aqui, a minha pergunta é, como você se posiciona com seus stakeholders nacionais e internacionais? Ela é tímida, ela fala baixo, ela é quietinha, mas ela fala. Como é que você faz hoje isso com os gringos? Não sendo finanças, falando do próprio pessoal de eventos? Os seus stakeholders, o pessoal de fora, que você tem que explicar que no Brasil vai ter que pagar em 30, vai ter que pagar mais caro, vai ter que escolher um fornecedor X, Y, Z. Você consegue convencê-los dentro daquele seu critério da qualidade do que você tem que entregar? Da qualidade, dos riscos, da exposição, e qual que é o objetivo final, né? Eu falo assim, eu acho que a gente tem que também mostrar, e isso
acho que já dentro da cultura da empresa a gente consegue vincular, né, com os valores que a gente tem, que é de ter relações sustentáveis mesmo. Assim, a gente não vai conseguir fazer sozinho e ter sucesso sozinho. Então, a gente precisa ter essa colaboração. E é uma coisa que a gente estava conversando até na hora do almoço. A construção das soluções, eu acho que quando você consegue construir essa confiança, essa parceria, ela não vem só da gente, ela não vem só da Gisele falando com finanças, falando com a chefe do chefe e os diretores financeiros, porque eu preciso aprovar essa sessão. Eu preciso que eles também me ajudem a achar caminhos. E, né, eu vou propor, falar assim, de repente, uma ferramenta como o cartão, ou um risco sacado, ou alguma coisa, mas os fornecedores também têm que trazer para a mesa de que forma? Porque a gente sofre pressões também. Então, eu posso ter um corte desse budget que foi aprovado no final do ano, chega no final do ano e fala assim, vou precisar para outra coisa, vou pegar de volta. Acontece. E você precisa ter confiança nesse fornecedor. Exatamente. De então, que você o que ele tem que está ter te dando de confiança, informação. transparência e falar assim, olha, eu estou com um desafio interno aqui, você me ajuda? Eu preciso achar um caminho para continuar entregando, para continuar rodando a operação, mas me colocaram esse desafio. O que vocês podem ajudar para a gente achar um caminho? Pode ser que você vai ter que otimizar um pouco do seu lado, eu vou ter que flexibilizar um pouco do meu. Eu não vou ter todas as respostas, mas eu acho que tentar buscar, abrir esses diálogos dentro da empresa, também faz com que os fornecedores se sintam empoderados para trazer essas propostas. Assim, eu posso fazer de um jeito diferente, de repente não vai ser exatamente como estava aqui o seu processo, mas dá para diminuir o custo, sim, sem arriscar. Então, acho que é isso, é diálogo, é abrir essas conversas e trazer mais cabeças para a mesa para achar solução. E eu já presenciei várias dessas conversas em reuniões de apresentação de concorrência com os nossos fornecedores. E a Gisele Meiga sempre se impôs. E ela sempre conseguiu. E a gente sempre tinha muita confiança no nosso fornecedor, porque ele via que a gente também estava sendo transparente com ele, né? Cá, vamos lá, a gente vai estourar o tempo, que vergonha, logo eu sou a única que vou estourar o tempo. Como é que é a tua homologação? É job a job? É por 1 ano, 2 anos? E como é que é o prazo de pagamento para o seu fornecedor de eventos? Então, depende. Lá é ótimo. Minha homologação é para montadoras que eu vou ter, então eu combino, eu vou homologar uma montadora e ele vai fazer meus 5 congressos que eu vou ter daqui para frente. Então, eu chamo 3 ou 4 fornecedores para participar do BID, né? Não é essa loucura de 12, imagina. 4, porque onde existe, eu tenho 3, para entender preço, entender parceria, quem é o fornecedor, como ele atende. Aceito muito indicação, porque eu entendo que eu indico um fornecedor que eu gostei. Então, a indicação, para mim, vale muito. Então, homologação de montadora, A e B, muitas vezes. Agência? Agência, mas a gente trabalha muito pouco com agência. Você faz muita coisa Muita coisa direta. Uhum. Essa facilidade da empresa menor, né, gente? Legal. E, então, contratação de RSVP, tudo diretamente. E o nosso pagamento vai muito de acordo com o fornecedor, é uma parceria, né? A gente entende os riscos que tem, dependendo de quanto tempo vai demorar para pagar ou não, a condição de pagamento, tem um cadastro, é tudo certinho, mas há muita negociação. Então, o fornecedor, o prazo de pagamento dele, a gente entende qual é o dele para adequar a nossa política, mas é tudo muito negociado. Pois é, gente. Ontem eu abri o evento dizendo ninguém faz evento sozinho. Você não estava aqui, tá? Mas eu reconheci a galera da TES, que ficou aqui até tarde, da R1, o povo do CCR montando mesa. Eu falei, ninguém faz, né? Evento sozinho. E outra coisa, Rô, desculpa te incomodar. Por exemplo, às vezes a gente vai homologar 3 montadoras. É muito chato você homologar uma empresa e não usar depois no... É feio. É horrível. A Gi falava assim para mim, por que o teu time não está usando os 3 homologados? Tem que dividir a demanda. Eu não é, Kelly? Já escutou, né? Então, a gente faz um cronograma, tem uma programação de qual fornecedor usar, né?
A gente tem que ter uma responsabilidade, né? Teve um investimento da parte dele também para estar ali como seu homologado, exatamente, né? A exatamente. gente prometeu 1/3 da demanda, Rô. Ela é assim. Entendeu? E é a verdade. Porque se eu fosse usar uma só, para que eu homologuei 3? Por que eu fiz as outras 2 fazerem todo o trabalho? Não tinha o menor sentido. Gente, a gente estourou. Ai, que vergonha. Foi, acho que, a minha garrafa que eu derrubei. Quer dizer que eu já estou tão cara de pau, Rafa, que eu derrubo e não fico vermelha mais no palco. Isso aí é habilidade. Não, bem, isso é 58 anos. Habilidade. A gente perde um pouco a vergonha. A experiência é para isso. Também. Bom, gente, se deixar esse assunto, vai, né? Vai. O que eu espero? Que a sementinha, né? A mesma sementinha que a gente colocou lá em 2021, né? Que eu busquei o histórico para você. Se a gente tiver que voltar com esse assunto no palco todo ano, a gente volta até essa sementinha sair da terra com uma florzinha assim, uma folhinha assim. Porque senão, gente, não vai ter vida, sabe? Não vai ser justo. E aí, o que acontece? As empresas menores, que não têm o poder da escolha que um Rafa tem, que um Hélio tem, entendeu? Que as maiores empresas têm, né? De dizer, não, eu prefiro não te atender, como essa que veio aqui para nós, que eu não vou dar o nome da agência, mas é uma agência bem grande, fica sobrando para os menores. E aí vai acontecer o que o Hélio colocou aqui. Trabalho mal remunerado, horários abusivos. Aí eu vou falar para vocês, cadê o G? Está todo mundo falando no carbono, legal, no plástico, legal, na diversidade, nós tivemos aqui o Mais Sim Black, mas o meu pai, que já não está mais aqui, tudo que está dentro do G, ele me ensinou desde o dia que eu nasci. Por mim, não precisava ter G no ESG, eu sei o que é o G. O G é andar nas linhas, gente. É fazer o que é certo. Então, e o que é justo, né? Lindos, muito obrigada. Gi, não me mata, que eu brinquei muito com você, que você sabe que isso é amor. Te né? amo também. Viu? Rafa, obrigada pela Obrigado, sua mas coragem. Antes de Fala. terminar, eu acho que, assim, primeiro te agradecer. Você, de fato, é uma nossa embaixadora aí. Não, é verdade. Eu acho que hoje você tem uma liberdade, pode fazer isso. E fico muito contente de poder participar, porque eu aprendi uma coisa, o jogo é duro, mas ele é na bola. Então, acho que não tem problema nenhum, o jogo sempre vai ser duro. A gente só tem que tomar cuidado se a gente está indo na bola ou não. Esse entendimento, eu acho que trazer nós, fornecedores, clientes e tudo mais, porque o que a gente viu ao longo do tempo, até nas associações, a associação de clientes, e aí ficavam se discutindo ali, tal. Então, essas oportunidades, e não para mim só, para o mercado, porque eu acho que eu acabo falando pela uma gama enorme aí de fornecedores de eventos, e fico feliz em poder contribuir, mas sem o teu acesso ficaria muito difícil. Obrigado. Imagina, eu acho que isso é minha obrigação. Falei ontem, desde 85, né? Desde o começo, eu fui de tudo, gente. Eu fui de tudo. Eu fui a Tali, eu fui os meninos da Integra, lá no Crachá. Eu fiz de tudo que vocês podem imaginar. Fui chegando. E nunca me achei menos ou mais importante em nenhuma dessas funções, jamais. Porque evento ninguém faz sozinho. E se você hoje é o cara que tem o briefing e o budget na mão, faça a sua parte, aproveite esse poder que o Rafa falou que vocês têm. Influenciem através desse poder. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.